Ramana. Mas o corpo de Kamal não estava morto há horas. O que você chama de morte não era de fato uma experiência fora do comum para Kamal. Eis a história do que aconteceu quando ele era ainda mais jovem. Quando menino, Kamal teve um amigo da sua idade com o qual costumava jogar bola de gude. Uma regra que eles observavam entre si era que se um deles perdesse para o outro uma partida ou duas, teria de haver uma revanche no dia seguinte. Uma tarde eles se separaram com uma partida a favor do amigo. No dia seguinte, a fim de exigir a revanche, Kamal foi à casa do menino e o viu deitado na varanda, enquanto seus parentes choravam ao lado dele. Qual é o problema? Perguntou-lhes Kamal. Ele jogou comigo ontem à tarde e ficou me devendo uma partida. Os familiares choraram mais ainda ao informar que o menino estava morto. Não, disse Kamal. Ele não está morto, mas simplesmente fingindo para evitar pagar minha partida que está me devendo. Os parentes protestaram, pedindo a Kamal para ver por si mesmo que o menino estava realmente morto e que o corpo estava frio e rígido. Mas tudo isso é um simples faz de conta dele, eu sei. O que há de mais em um corpo frio e rígido? Eu também posso colocar-me em igual estado. Assim dizendo, Kamal deitou-se e, num piscar de olhos, estava morto. Os pobres parentes, que até então estavam chorando pela morte do seu menino, ficaram angustiados e consternados e começaram a chorar também pela morte de Kamal. Mas Kamal ergueu-se declarando: percebem agora, eu estava como morto, mas estou em pé novamente, vivo e ativo. É assim que ele quer enganar-me, mas não pode iludir-me dessa forma que o senhor faz de conta. Ao final, diz a história, a santidade de Kamal devolveu a vida ao menino morto, e Kamal conseguiu a revanche que lhe era devida. A moral da história é que o si mesmo não é extinto com a morte do corpo. Sua relação com o corpo não é limitada pelo nascimento e morte, e o seu lugar no corpo físico não é delimitado pela experiência do indivíduo sentida num lugar específico, como, por exemplo, entre as sobrancelhas, devido à prática de dhyana feita nesse centro. O supremo estado de consciência de si mesmo nunca está ausente. Ele transcende os três estados da mente, assim como a vida e a morte. Uma vez que Sri Bhagavan diz que o si mesmo pode operar em qualquer dos centros ou chakras e sua sede é no coração, não é possível que pela prática da intensa concentração ou dhyana entre as sobrancelhas, esse centro possa tornar-se a sede do si mesmo? Enquanto se tratar meramente do estágio da prática de concentração, pelo fixar de um ponto para o controle da sua atenção, qualquer consideração sobre a sede do si mesmo seria simples teorização. Você se considera como o sujeito, o vidente, e o ponto no qual você fixa sua atenção torna-se o objeto visto. Isso é tão somente bhavana. Quando, ao contrário, você vê o próprio vidente, você imerge no si mesmo, tornando-se uno com ele. Isso é o coração. Então é aconselhável a prática de concentração entre as sobrancelhas? O resultado final da prática de qualquer tipo de dhyana é que o objeto no qual o sadhaka fixa sua mente cessa de existir como distinto e separado do sujeito. Eles, o sujeito e o objeto, tornam-se um com si mesmo, e isso é o coração. A prática de concentração no centro entre as sobrancelhas é um dos métodos de sadhana, e dessa forma os pensamentos são efetivamente controlados enquanto dura a prática. A razão é essa. Todo pensamento é uma atividade extrovertida da mente, e o pensamento segue o que é visto, física ou mentalmente. Deve-se, contudo, observar que essa sadhana de fixação da atenção entre as sobrancelhas precisa ser acompanhada por japa, porque o olho físico segue-se o ouvido físico em grau de importância para o controle ou para a distração da mente. Ao olho da mente, isso é, a visualização mental do objeto, segue-se o ouvido da mente, isso é, a articulação mental da fala, em grau de importância para controlar e assim fortalecer a mente ou para distraí-la e dissipá-la. Portanto, enquanto fixa o olho da mente em um centro, como por exemplo entre as sobrancelhas,
Você deve também praticar a articulação mental de um nama ou mantra. De outra forma, logo você perde o domínio sobre o objeto da concentração. A sadhana, como foi descrito acima, leva à identificação do nome, palavra ou si mesmo, como quer que você o chame, com o centro escolhido para os propósitos de dhyana. A pura consciência, o si mesmo, o coração, é a realização final.